Fala, meus queridos, bom dia, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar do heredograma. Então veja, lá naquela telinha agora, heredograma, gente, é uma maneira que nós temos de ajudar na resolução dos problemas. Tá? É uma maneira que você tem em alguns probleminhas mais complexos de você conseguir resolver o problema fazendo o heredograma. O problema é que tem gente que tem preguiça de fazer. E quando você tem preguiça de fazer o heredograma, normalmente você tem uma grande chance de errar a questão. Mas, professor, o que é o heredograma? O heredograma ele também é chamado de árvore genealógica. Né? A árvore genealógica é exatamente aquela árvore, né, de quem é filho de quem é pai de quem, né, na história da vida. Quando vocês assistiram lá Harry Potter, né, e o Prisioneiro de Azkaban, né, ele aparece lá na parede, no heredograma, uma árvore genealógica, né, da família lá do tio do Harry. Lembra? Do Harry Potter. Então aquilo lá é uma árvore genealógica, que também é chamada, veja bem, olhe bem, eu acho extremamente engraçado quando alguém tira sarro de uma outra pessoa e a outra pessoa estava certa. Né? E a pessoa que tirou sarro é que normalmente está errado na história. Né? Como é o caso que acontece quando a gente fala em pedigree. Quando você fala assim, ó, qual é o teu pedigree? O cara é pedigree, está chamando o outro de cachorro. Não, ô Tatu. Pedigree é, em francês, árvore genealógica. Quando você fala lá que o teu cachorro tem pedigree, significa que você está dizendo que o cara que te vendeu o cachorro, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem é a mãe, ele sabe quem são os pais do pai, ele sabe quem são os pais da mãe, e que não houve mistura de sangue de outras raças aí. E aí ele te vende o cachorrinho mais caro, porque ele tem pedigree. Tá? Então, veja, pedigree nada mais é do que a árvore genealógica, só isso. É uma árvore, né, genealógicazinha, em que você vai ter lá os parentes dos outros parentes e assim por diante. Hoje é moda, né, as pessoas terem o seu pedigree. Isso facilita muito, né, a vida das pessoas quando elas querem pedir, por exemplo, dupla cidadania. Pedigree nada mais é do que árvore genealógica. A representação, né, de parentesco entre os indivíduos. E para isso a genética usa, né, alguns símbolos que são clássicos. Vocês vão ver lá nas questões, nos exercícios, esses símbolozinhos aparecendo para vocês lá. E eles costumam aparecer, árvores genealógicas, e perguntar a respeito dela, alguma coisa lá para ver se você entende o que está escrito lá. Então, o heredograma é muito usado. E ele usa esses símbolos que eu vou mostrar para vocês aqui. São símbolos clássicos que vocês têm na apostila. Então, ó, homem normal, a gente representa numa árvore, num desenho, por exemplo, né, de genealogia, como um quadradinho, como vocês estão vendo aqui. Ó. Homem normal é um quadradinho em branco. Tá? Ele está branquinho aqui. Se a pessoa tiver aquela característica que eu estou falando para vocês, a gente achúria, a gente pinta de preto o quadradinho. Então, um homem afetado com uma determinada doença vai ser um quadradinho preto. Quadradinho branco, homem normal. Quadradinho preto, homem afetado. Sempre um quadradinho. Mulher, a gente vai representar por uma bolinha. Bolinha branca é mulher normal. Uma mulher afetada vai ser uma bolinha preta, né? Dizendo que ela está afetada com uma doença. Tá certo? Quando, né, a gente faz um cruzamento e a gente não sabe o sexo do indivíduo, quer dizer, não é que ele não tenha sexo, tá? Não é que, nossa, a mulher está esperando uma criança com problema, ele não tem sexo. Não. Quando você não sabe, o problema não te deixa saber qual é o sexo da criança, pelo enunciado, como, por exemplo, um losangozinho. Esse losango aqui significa sexo indeterminado. Não, como eu falei para vocês, não é intersexo, porque o enunciado não te disse. Então você representa lá, é uma criança. Você só não sabe o sexo ainda. Se nascerem gêmeos, lembram? Existem gêmeos
verdadeiros, que são aqueles gêmeos idênticos, né? Os gêmeos homozigóticos, aqueles gêmeos que têm o mesmo sexo, que são um a carinha do outro, a gente representa assim, ó, dos gêmeos aqui, né? Nesse caso aqui são duas meninas, estão vendo? Porque foi representado por duas bolinhas. Se fossem meninos, seriam dois quadradinhos. E veja que ele está ligado como se fosse um triângulozinho aqui, né? Então, esses aqui são os chamados gêmeos homozigóticos. Vocês já sabem que existem os gêmeos dizigóticos, que, na verdade, eles vieram de um óvulo fecundado com um espermatozoide, a mulher ovulou de novo e um outro espermatozoide fecundou. Então, ela tem dois óvulos, ela está gerando duas crianças completamente diferentes que foram, por algum caso, né, algum acontecimento ali, ela ovulou duas vezes, quando o normal seria ovular uma vez. E esses aqui, né, os gêmeos univitelinos, ou verdadeiro, é um óvulo, um espermatozoide, e depois que esse óvulo começou a se dividir, em algum momento ele se partiu em dois. Homozigóticos, mesmo sexo, igualzinho. Um é focinho do outro. Normalmente, um trabalha mais com o lado direito do corpo, o outro trabalha com o lado mais esquerdo, mas é coisa de gêmeos univitelinos. Os gêmeos fraternos são aqueles que têm sexos diferentes, né? Podem ter sexos diferentes, podem ter o mesmo sexo, mas eles têm lá, né, não precisam ser iguais. Pode ser dois menininhos, um moreno e um loiro. Ai, professor, ele tem dois pais? Claro que não. Né? Só que um puxou para a mãe e outro puxou para o pai. Pronto, acabou-se. Então, esses símbolos a gente usa muito na resolução do problema. Tranquilo. Então, já sabemos, né? Parece uma brincadeirinha, né? Quadradinho, menininho, bolinha, menininha. Achuriadinho, brincadeirinha, mas ele ajuda muito na gente desenvolver os problemas depois. Tá, mas e daí? Como é que eu faço para representar? Então, aqui, ó, ele está representando para vocês uma ligação. Então, um menininho, ó, o quadradinho aqui, tá vendo lá? O quadradinho ali, um menininho, né, casou com uma menininha, certo? Tá ali, ó. Como é que eu represento o casamento? Por um risquinho ligando eles, ó. Então, um quadradinho, riscadinho, uma bolinha, tá? Casamento. Esse casal teve 4 filhos. Os filhos a gente representa assim, ó. Vai fazer um quadradinho aqui para baixo, um risquinho aqui para baixo, digo, e vai representar agora aqui os filhos, ó. Primeiro filho, normalmente é assim, daqui para cá, né? Não é regra, mas normalmente é assim, daqui para cá. Primeiro filho, um menino. Segundo filho, uma menina. Terceiro filho, um menino. Quarto filho, uma menina. Se tivesse mais filho, tudo bem, você puxa o risquinho aqui, né? E continua, vai aqui para baixo, né? Ó, mais uma menina nasceu, né? E você vai representando ali os filhos do casal. Isso é bastante comum em árvores genealógicas que você faz da tua família. Mas na genética, isso aqui ajuda muito na resolução de problemas. Como é que isso pode aparecer? Aparece assim, ó. Tá, ó. Eu vou montar aqui, já está montado, né? Mas, ó, vou mostrar para vocês, ó, como é que você monta o heredograma. Tá vendo o heredograma aqui embaixo? Tá vendo ele aqui? Então, ó, como é que ele foi montado? Então, vamos lá. Ele fala aqui ó, no problema. Um homem normal, tá? Cujo pai era afetado. Então, ó, um homem normal. Eu estou falando desse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um homem normal, quadradinho, tá? Cujo pai era afetado e a mãe era normal. Então, ó, puxei um risquinho aqui e representei. Ó, pai afetado, quadradinho preto, e a mãe normal. É o que ele me falou. Casou-se com uma mulher normal. Está ali a mulher, ó. Casou-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais para essa característica que eu estou falando. Então, ó, eu representei, puxei o risquinho aqui, representei aqui o pai, aqui a mãe. Né? Esse casal teve 6 filhos. Né? E ele fala aqui, ó, na mesma ordem. Então, vamos lá. 2 mulheres, ó, uma aqui, outra, 2 mulheres, e um homem afetado. Ó. Mulheres e um homem afetado, todos pintadinhos de preto. Né? Afetados, tá vendo? Então, é as 2 mulheres e um homem, tá? Uma mulher normal, representei ela aqui, tá? Um homem e uma mulher afetados nessa ordem. Um homem e uma mulher afetados nessa ordem. Pronto. Construir um heredograma. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar agora para vocês 2 árvorezinhas genealógicas bem pequenininhas. Ó. Essa aqui. Tá vendo? Então, ó, um homem
homens afetados, pintadinho de preto, né? A mulher afetada, pintadinho de preto, normal, branco. Tá? Observe lá, né? Que em cima você tem um homem normal, uma mulher normal e filhos afetados. Aqui você tem um homem normal, uma mulher afetada e 3 filhos afetados. Qual é a pergunta que normalmente ele faz? Essa característica afetada é uma característica dominante ou é uma característica recessiva? Mas é a recessiva que aparece menos? Não. Tá? Não dá, porque esse é o maior erro dos alunos que a gente vê em prova. Ele acha que o afetado é aquele que vai ter em menor quantidade na árvore genealógica. Não, gente. Característica recessiva é aquela que aparece em menor quantidade na população. Você tem que pegar uma população muito grande para você ver qual que é o recessivo e qual que é o dominante. Numa árvore genealógica de uma família, não dá para a gente se basear nisso. Então, ó o macetinho. Se você tem, isso é regra, esse é um macete que, olha, eu, se fosse vocês, mandava tatuar no braço. Ah, brincadeira. Mas, ó, pais normais que têm filhos afetados só tem um jeito, só tem uma possibilidade. Os pais são normais heterozigoto. Então, o pai é A grande, A pequeno, a mãe é A grande, A pequeno. Só nessa possibilidade aqui, ó, você vai ter filhos Azinho, que seriam os afetados. Ó, né? Só naquele cruzamento ali, ó, é que você vai ter esse aqui. Então, ó, o macete é pais normais com filhos afetados, só tem um jeito. Os pais normais são heterozigoto e o filho é recessivo. Pais normais, filho afetado, os pais normais são heterozigoto e o filho é azinho. Ó, eu sempre olho isso aqui, ó. Vou pegar a mulher aqui, né? Mas, ó, eu olho isso aqui, ó. Pais normais, filho afetado, já sei que o filho afetado é azinho, e os pais são heterozigoto, porque é o único jeito da primeira lei de você fazer isso. Aí o outro, não esquenta a cabeça, se for segunda lei, etc., é outra história depois. Né? O que nós precisamos saber é isso aqui. Ó. Isso aqui, gente, é macetinho. Isso aqui a gente não pode esquecer na resolução dos problemas. E aqui, professor, o que dá para a gente saber? Então, veja, aqui só vai ter um jeito. Veja, se você, vamos fazer por hipótese. Se você tiver aqui um afetado e você achar que esse afetado é azinho, significa que, se ele é azinho, todos esses aqui vão ser azinho também, tá? Ó, esse aqui vai ser azinho, esse aqui vai ser azinho, esse aqui vai ser azinho e esse aqui vai ser azinho. Por acaso você achar isso. Para que isso aconteça e essa pessoa seja normal, ela não pode ter azinho. Porque se ela for azinho, ela teria que estar pintadinha de preto. Então eu já sei que ela é um A grande. Para que aconteça azinho, a outra letrinha que você tem que ter aqui do lado é um azinho. Porque, veja, se fosse azão, mas se eu falasse que era azão, professor. Se fosse azão cruzado com azinho, tá? Observe que desse cruzamento nós íamos ter 100% de azão. Se o resultado fosse azão, eles não seriam afetados. Então não pode ser azão. Então a única hipótese que você tem é se ele for azão. Aí sim, esse aqui vai encontrar com esse e vai dar azinho. Mas, professor, se eu fizer o cruzamento assim, ó, A grande A pequeno com azinho, ó o resultado que eu obtive lá. Eu obtive esse com esse que deu A grande A pequeno. Eu obtive esse com esse que deu o quê? A grande A pequeno. Eu obtive esse com esse que deu azinho. E eu fiz esse com esse que deu azinho também. Né? Então não teria que ser 50% desse, 50%. Claro que não. Você está fazendo o primeiro filho. Quais são as chances do primeiro filho ser esse aqui ou esse aqui? 50% de chance dele ser assim e 50% de chance de ele ser assim. Mas pode ser assim no primeiro filho? Oh, pode. Então ele nasceu azinho. Tá. E esse segundo filho? Esse segundo filho não tinha que ser azão? Por quê? O segundo filho é você jogando a moedinha de novo. Né? E essa moedinha pode cair aqui no azinho? Pode. Então o segundo filho nasceu azinho. E o
terceiro filho. Não, o terceiro filho, mesma coisa. Você está jogando a moedinha. É 50% de Serazinhozinho, 50% de Serazinhozinho. Caiu no Azinhozinho. Então, os 3 filhos aqui, ó, são Azinhozinhos, são meninos ainda. Né? Pode? Claro que pode. Isso aqui, lembram? É as chances. E não que vai ser assim, o primeiro esse, o segundo esse, o terceiro esse, o quarto esse. Se você fizer assim, você vai errar todas as questões. O afetado daquela característica que o problema está te fazendo, ele só está dizendo quem que é o afetado. Para eu pôr diferente do normal, eu pinto de pretinho. Mas não quer dizer que seja sempre recessiva. Por exemplo, quer ver um exemplo bem legal? 6 dedos na mão. 6 dedos na mão, uma doença chamada de polidactilia, que você tem 6 dedos na mão, no pé ou na mão, tá? É uma característica dominante e ela é afetada. Pode ver, eu ia representar como? Os afetados pintadinhos de preto, só que é uma característica dominante. Os pintadinhos de preto poderiam ser simbolizados por uma letra grande e uma pequena ou 2 letras grandes junto. Então, nem sempre. Se você sabe qual é a característica que ele está falando, beleza, tranquilo. O problema é que nem sempre ele vai te dar isso, né? Ele vai te dar essa pista para você saber se a doença, ou o afetado, é dominante ou recessivo. Você vai ter que interpretar lá. E é isso que eu digo que às vezes causa problema lá na resolução do problema. Na resolução do problema é bom, né? Problema quando você vai resolver um probleminha na tua vida. Quer ver? Ó? Vamos dar um exemplo aqui. Esse aqui. Ó. Como é que eu montaria? Veja lá. Ele diz assim, ó, um homem normal... mas ele vai dar a mesma coisa, mas vamos lá. Um homem normal cujo pai era afetado. Então, como é que eu faço? Ó? Eu começo assim, né? Um homem normal, eu vou fazer um quadradinho. Tá? Homem normal. Cujo pai era afetado e a mãe era normal. Então, vou puxar aqui, ó. Vou fazer aqui os pais, ó. O pai era afetado, então vou pôr o quadradinho aqui, que representa o pai, né? E vou pintar o quadradinho ali, tá? Pintadinho lá. E a mãe era normal, tá? A mãe era normal, tá aqui. Casa-se com uma mulher normal, então, ó, casa-se com uma mulher normal, bolinha, tá? Cujos pais também eram normais. Então, ó, aqui, ó, pai era normal, né? Isso, né? Mulher normal, cujos pais também eram normais, tá? Tá? E aqui uma bolinha. Não consigo ler ali, porque ele cortou aqui na minha tela. Dá para dar um jeito aqui. Né? Também eram normais. Esse casal teve 6 filhos, 2... Ó, então ele dá aquela mesma coisa. Daí eu vou fazer aqui os filhos. Esse casal teve 6 filhos. Então eu já ponho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mulheres e um homem afetado. 2 mulheres e um homem afetado, né? Então, ó, tá? Como são afetados, vou pintar todos eles. Ok? Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetada. Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetada. Tá, tudo bem. Isso aqui estava lá naquele que nós fizemos atrás. Agora vamos ver. Eu consigo determinar aqui nesse desenho se a característica é dominante ou recessiva? Olha o macetinho que eu falei. Procura lá. Né? Pais normais e filho afetado. Tem em algum lugar aqui pais normais e filho afetado? O que vocês acham? Sim, né? Observe, ó, pai normal, mãe normal, filhos afetados. Então eu sei que os afetados só tem um jeito, né? O pai tem que ser a grande e a pequena, lembra do macete? E a mãe tem que ser a grande e a pequena. Então eu já sei que os afetados são sempre azinho. Então eu já posso pôr aqui, ó, esse aqui é azinho. Esse, não precisa nem fazer cruzamento, ó. Esse aqui é azinho. Esse aqui é azinho. Esse aqui é azinho. Tá? Esse aqui é azinho. Esse aqui é azinho. Nossa, professor, você já pôs todos os azinhos. Opa, já pôs todos os azinho? Uhum. E os que agora
o que não estão afetados. Eu sei, esse aqui eu sei, né? Porque eu dou um macete. Então eu sei que esse aqui é a grande, a pequena. Essa aqui é a grande, pequena. Vocês sabem desse cruzamento que vai aparecer a grande, vai aparecer a grande e a pequeno, a grande e a pequeno. Se fizerem no quadrinho do poder, esse é o resultado que vocês vão ter lá, né? E azinho. Tá? Então, ó, se eu pego esse aqui e cruzo com esse, veja que esse aqui, ó, eu não tenho como saber se ele é assim ou se ele é assim, tá? Não tenho como saber. A única coisa que eu sei é que ele tem um A grande, mas eu não sei se ele é dominante ou se ele é recessivo, tá? Deixa assim, não chute. O problema não quer que você chute. Diz, ó, é indeterminado. Eu sei que ele tem uma característica dominante, mas não sei se ele é dominante homozigoto ou ele é heterozigoto. Aqui, ó, esse A aqui grande veio de quem? Veio da mãe, né? Porque o pai, ó, só tinha azinho. E essa outra letra aqui? Não sei. Poderia ser uma grande, ou poderia ser uma grande pequena. Deixa assim, não chute. Deixa lá. Aqui, ó, é azão, azinho, tá? Um azão veio de quem, né? Veio daqui, é normal. Esse aqui não é normal? É normal, então tem um A grande também. E a letra do ladinho que vem aqui? Não sei. Eu sei que tem um Azinho, que pode ter vindo daqui, né? Como pode ter vindo daqui. Então, veja, eu sei que ele tem, um deles vai ter um Azinho. Agora, qual? Não sei. Se eu não sei, deixa em branco. Você sabe que eles não podem ser azão, né? Azão, porque não vai dar. Então, se tiver lá numa alternativa, azão, você já elimina, né? Ah, ele pode ser azão com azinho, tá? Pode. Ele pode ser azão, azinho? Pode. Então, aqui, ó, você não consegue determinar. Não chute. Deixa assim. Porque ele vai perguntar para você também quais são os indeterminados. E o indeterminado é esse, é esse, é esse, é esse. São os indeterminados. Isso vai aparecer na questão. Tá certo? Então, ó, isso vai ajudar, né, na resolução, tá, dos probleminhas lá de genética. Tranquilo? Beleza? Ó, gente, pode... Deixa eu apagar aqui, ó. Quer ver? Ó? Tranquilo. O que pode acontecer para vocês é assim, ó. Existem outros tipos de representação que não são os quadradinhos e bolinhas, como foi feito ali. Você pode, inclusive, vai aparecer em alguns... Deixa eu pegar a caneta. Fica mais fácil, acho que deve ver. Vai aparecer alguns simplesmente simbolizando se é menino ou é menina, de forma que com bolinha, só bolinha. Mas daí vai ter aquele símbolo internacional, né, do masculino e feminino. Lembram? Como que é a representação do homem? Lembram? É uma bolinha, representação do homem. Uma bolinha com uma flechinha, isso, né? Esse é um homem, representação do homem. E a representação da mulher é uma bolinha com uma cruzinha embaixo, né? Então, às vezes, ele usa isso aqui. Por exemplo, ele vai dizer assim, um homem normal, e vai estar lá no desenho da apostila assim, ó, tá? Um homem normal. Casado com uma mulher, cujo pai também se fala, casado com uma normal, casa com uma mulher normal. Então, ó, a mulher, você vai representar ela assim. Tá? Ele vai dizer assim, o pai desse cara era afetado, então você vai representar lá ele, né, como um homem, ó, bolinha, mais flechinha, só que pintadinho, né? Opa, vai estar tudo pintadinho lá dentro, tá? É um homem afetado. Casado, ó, cujo pai era afetado e a mãe era normal, então você vai pôr a mãe ali, tá? Com o quadradinho ali, com a cruzinha ali, né? Então, às vezes, os símbolos podem variar, tá? Então, ele pode usar essa aqui também para representação, mas não tem problema nenhum. É a mesma coisa. O normal é você usar os quadradinhos e as bolinhas, mas pode aparecer assim para vocês lá também. Tá certo? Tranquilo? Abraço, guitarada. Até. Tchau, tchau.